E aí, pessoal, no vídeo de hoje vamos fazer uma análise do preço do Bitcoin. Eu já vinha falando para vocês nos vídeos anteriores de que o preço do Bitcoin poderia buscar essa faixa de 64 mil dólares a 63 mil dólares. Era exatamente onde grandes ordens de baleia estavam colocando ordens, visto que a gente estava rompendo uma estrutura de alta de médio e quase longo prazo. Vamos também fazer uma análise de ciclo de preço do Bitcoin, afinal de contas a gente está após halving. A gente vai analisar também indicadores importantes como CVDD, o TK Cross, balanço de Bitcoin nas corretoras, porque continua a ficar estranho, tá? A gente vê ali a quantidade de Bitcoin dentro de corretora diminuindo, mas o preço ali caindo, né? Então é um ponto para a gente ficar de olho. Na tela para a gente começar, ciclo Bitcoin, que ele funciona basicamente na data halving. Data halving é o zero, então temos 700 dias pós halving, 700 dias antes do halving. Essa linha laranja aqui é o ciclo de 2017, essa linha vermelha aqui, esse gráfico vermelho, é o ciclo atual. Se a gente dá um zoom aqui, a gente vê que é exatamente o gráfico, você vê que é o gráfico do Bitcoin, e aqui ele segue algo bem parecido, tá vendo? Então a gente teve aqui um pré-halving do Bitcoin com uma grande alta seguida, veja, e uma grande alta também no ciclo atual, e agora a gente está passando por um período de correção nesse momento. Normal que o preço passe por uma lateralidade, completando ali os 100 dias após o halving para o preço continuar subindo. Se você ver aqui embaixo, a gente tem de 0 a 100, de 0 até 100, a gente passa por esse período de lateralidade. Se a gente for olhar no gráfico, o gráfico com candles diários, já a gente fala sobre esses riscozinhos aqui no gráfico, tá? Então temos aqui o halving, aproximadamente não foi dia 16. Se a gente pegar aqui do dia 16, projetando aqui 100 dias, olha só que interessante, 100 dias, eu vou até botar um pouquinho mais, ó. Ele dá exatamente nessa projeção aqui de baixa, né? Então aqui entre final de julho, tá? Final de julho e início de setembro, eu acho que seria um fundo do Bitcoin, não necessariamente seria nessa faixa de 60 mil dólares, tá? Pode ser até aqui embaixo, ele pode continuar caindo, tá? Eu coloquei essa linha aqui só para fazer uma projeção, porque se o preço perder essa faixa de 64, seria bem estranho, tá? A gente poderia projetar isso aqui para baixo, como um topo duplo e etc. Outra coisa que a gente pode ver, estrutura de alta, né? Ou seja, um toque, dois toques, quase um toque, fez toque, toque e perdeu, né? Então perder aqui é um pouco negativo, né? De se ver, porque a gente tem esse topo duplo aqui projetando para baixo, e a gente tem esse topo também projetando para baixo. Então no final das contas, caso a gente veja esse topo duplo acontecendo, a gente poderia buscar essa linha verde aqui, ó, um toque, vários toques aqui. Então daria exatamente aqui na faixa de 45 mil dólares. Então não seria nada demais o Bitcoin buscar 45 mil dólares. A questão é, vai buscar? É aí que tá. A gente olhar mais no curto prazo, vê só, tá meio embaçado aqui, mas vamos dar uma analisada. Se a gente colocar uma estrutura de baixa aqui, pintando aqui de vermelho, pegando esse último topo aqui, pegando esses topinhos aqui, o que a gente consegue enxergar é o fato de o preço ele está respeitando essa estrutura de baixa, tá vendo? Essa linha vermelha. Então isso aqui a gente já pode eliminar, tá? Isso aqui pode ser que não aconteça. Então se o preço continuar respeitando isso daqui, ó, acontece que ele pode vir buscar o 60 mil dólares aqui já no início de julho, ou seja, no finalzinho desse mês, né? Se ele não romper essa estrutura de baixa, né? E se ele romper, eu acho que ele dá uma lapadinha para cima, tá? Ou seja, se ele começar aqui lateralizando para baixo e romper, eu acho que ele volta a fazer uma correção de alta nesse momento, tá? Então, vamos aguardar, né? Esse momento, ver o que vai acontecer aqui. Eu falei para vocês na possibilidade dessa captação, né, de liquidez aqui. Eu acho bem possível, porque, olha, rompeu a estrutura de alta, está fazendo topo duplo, então o que as pessoas iriam fazer aqui é vender. Então essa zona aqui é uma zona bastante de liquidez. Olha lá, não vou ficar olhando o topo duplo e o preço cair, né?
Então vamos ver o que vai acontecer nesse momento. O que a gente pode olhar aqui é o ponto de liquidação. Veja que no curto prazo a gente tem aqui em torno de quase 100 mil dólares. 100 mil dólares é muita coisa, né? Nessa faixa aqui de 64. Então eu acho que o preço liquidando toda essa galera aqui alavancada em 64 mil dólares daria um bom espaço para talvez o preço voltar a subir aqui, né? Se a gente olhar aqui o mercado futuro, né, aqui das opções de Bitcoin, veja, no vídeo que eu falei sobre a bolha das altcoins, das shitcoins, a galera estava pagando aqui 17% de spread para frente de Bitcoin, ou seja, eu aceito segurar a Bitcoin a 17%, né, ou seja, a mais. Então veja que era uma bolha muito grande. Geralmente essa bolha aqui estoura, né, e a gente começa a ver isso aqui vermelhinho. Eu gosto de comprar Bitcoin quando eu vejo isso aqui, ó, abaixo de 10, ou seja, Bitcoin para março de 2025 abaixo de 10%. Não precisa ser 9%, 8%, 5%. Então já vê um pessimismo assim no mercado, porque geralmente o mercado futuro ele anda na frente mesmo. Então as pessoas aceitam pagar a mais. Então, mesmo que ele esteja um pouquinho acima, né, mas a gente já vê que já está positivo. Tá? O que a gente pode olhar aqui é esse indicador CVDD, já mostrei ele aqui para vocês. Veja que essa linha verde aqui é de fato o fundo do Bitcoin. Ele leva em conta o preço realizado do Bitcoin, né? E essas faixas de cima são as múltiplas. Então você pega e multiplica isso em algumas vezes. Então você vê o preço, né, de topo do Bitcoin, você vê o fundo do preço do Bitcoin. A linha roxa aqui é a linha média, então a linha média segura, né, não compra nem vende. Se a gente dá um zoom aqui, o topo disso aqui estaria na faixa de 150 mil dólares. Então veja que se o preço dobrar, ele já iria para o topo. Então será que é melhor agora esperar comprar do que ficar comprando recorrentemente? Talvez quem compra olhando esses indicadores comece a ficar com um pouco mais de receio. Veja que essa linha aqui azul, ela é um bom ponto de compra. Se a gente olhar aqui o preço dela, aqui ela está em 36 mil dólares. Então veja, ela está a metade do preço atual. Então não seria nada demais o Bitcoin corrigir 50%, né? Enfim. Se a gente olhar aqui o preço realizado das carteiras de curto prazo, a gente vê que geralmente elas mandam aqui no mercado o preço Bitcoin, né? Então, geralmente quando o preço é de baixa, né, elas realizam, né, e o preço volta a cair. E quando é alta, né, então o preço ele fica sempre acima desse preço realizado. Então, nesse momento aqui, o preço já está bem próximo do preço realizado. Esse preço realizado está em 64 mil dólares, esse gráfico não é atualizado, 64 mil dólares é exatamente o preço atual. O que a gente precisa ver é essa liquidação aqui e ver se realmente o preço vai segurar. Seria interessante ver isso acontecer agora, né? Veja que já está bem, o preço já começou assim, ó, espremer esse valor. Eu acho que ele pode até ir um pouco abaixo, né? Liquidar todo mundo aqui. Então tem 100 mil dólares aqui, é muita grana. O de Bitcoin nas corretoras. Veja, a gente tem aqui um fluxo de saída de Bitcoin das corretoras e alta no preço. Aí fluxo de saída de Bitcoin nas corretoras, o preço começou a ficar lateral. Uma grande saída de Bitcoin das corretoras e o preço está caindo. Qual é o problema disso, tá? Isso me cheira ao esquema da FTX, tá? A galera começando a vender Bitcoin falso dentro da corretora. Isso é um problema, porque o preço não sobe, porque se está jogando uma oferta de Bitcoin falso, a galera prefere deixar Bitcoin dentro da corretora, não sabe que aquilo não é Bitcoin. O que acontece é, galeras alavancadas começam a ser liquidados e quem tem Bitcoin colateralizado começa também a ser liquidado e o preço começa a desabar. Galera ou saca Bitcoin ou quer trocar Bitcoin por dólar, a corretora que vendeu Bitcoin falso não tem aquilo ali para realmente liquidar no mercado. O que acontece é quebras como a FTX. Então nesse momento eu digo não deixe Bitcoin dentro de corretora, beleza? Forte abraço, eu vejo você no próximo vídeo.